Boa noite, pessoal. Vamos começar então a aula. Hoje a gente vai ver o livro 8. Tá aí, livro 8. Listas no HTML. A gente vai começar com listas ordenadas, depois ver listas não ordenadas, listas de definição, que é uma coisa mais recente, listas alinhadas, que é uma coisa interessante que vocês vão usar lá para o final do curso, na prática, mas a gente vai apresentar aqui de qualquer maneira, conceitualmente. Aí vamos começar a falar sobre as tags div, que fazem a divisão de texto dentro de uma página muito grande. Elementos em bloco, elementos em linha, display e line block. Esses três assuntos têm a ver um com o outro, que é a maneira como os elementos se comportam ao serem apresentados numa página. E aí, falar finalmente dessas três divs aqui importantes. São divs, mas que são divs específicas, com nomes específicos. Header, footer e article. Começando então com as listas ordenadas. Listas ordenadas. As listas ordenadas são criadas com OL e fechadas com /OL. Os itens da lista são identificados com LI e fechados com /LI. Veja a estrutura à esquerda e o resultado do navegador à direita. Primeiro item, segundo item, terceiro item. Para definir o estilo da lista, use no CSS a propriedade OL, abre chaves, list style, type X. Para listas ordenadas, a opção X pode ser decimal, lower alpha, upper alpha, lower roman ou upper roman. Exato, ainda tem o decimal leading zero. Isso, eu pulei ele, decimal leading. O zerinho antes do número, né? São dois dígitos para o contador. Então as listas ordenadas, elas têm um aspecto interessante, que elas numeram os itens automaticamente. Essa numeração ela é feita automaticamente pelo próprio CSS, você não precisa numerar. É numerado de forma automática, basta que a lista seja uma lista do tipo OL. Mas ela não é muito usada não, o que o pessoal usa mesmo são as listas não ordenadas. As listas não ordenadas são criadas com a tag OL e fechadas com a /OL. Os itens da lista são identificados com LI e fechados com /LI. Veja a estrutura à esquerda e o resultado do navegador à direita. Para definir o estilo da lista, use no CSS a propriedade OL, list style type X. Para as listas não ordenadas, a opção X pode ser disk, circle ou square. Então você pode definir qual é o sinalizador que separa os itens dentro da lista. E quando ela é não ordenada, ela não tem numeração. Então a separação entre os itens são esses elementos que você pode definir. Se você não definir, ele vai pegar o disk, ele vai pegar o primeiro, tá? Bom, já vimos lista ordenada, lista não ordenada. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A novidade são as listas de definição. Vamos lá. As listas de definição são criadas com DL e fechadas com /DL. Os termos a serem definidos são identificados com DT e fechados com /DT. As definições dos termos são identificados com DD e fechados com /DD. Veja a estrutura e o resultado do navegador à direita. Podemos utilizar imagens no lugar de marcadores. Use no CSS a propriedade DL, list style image, URL imagens /arquivo.jpg. Bom, e essas listas de definição, elas têm a ideia é uma lista muito específica para você utilizar em páginas que se assemelham a dicionários. Se você está fazendo uma página que ela tem um quê de dicionários, ou seja, uma lista de definição de vários termos, você pode definir para o browser que aquilo é uma DL, ou seja, uma lista de definição. E isso ajuda muito. Você vai definir com a tag DT o termo e a tag DD a explicação do termo, o texto que vem logo depois. E é importante que isso tudo fica documentado para o browser, do que se trata aquela lista. Essa é a grande importância, né? Afinal,
As tags no HTML servem para a gente marcar o conteúdo, para informar qual o significado daquele texto ali. E também a gente tem uma outra coisa aqui, no caso a gente usou lista não ordenada, mas poderia usar outro tipo de lista, tá? Mas as listas que são alinhadas, ou seja, lista dentro de lista. Listas alinhadas. Podemos colocar uma segunda lista dentro de um elemento, LI, para criar uma lista alinhada. Veja a estrutura para as listas alinhadas. O L, LI, LI, o L. Aí depois você abre um outro LI, LI e fecha. E terceiro item. Isso, então vocês veem que dentro do segundo item a gente tem uma lista inteira lá dentro. Aí vocês perguntam, mas para que eu vou usar isso? Bom, existe um uso bem específico que a gente vai aprender mais para as últimas aulas do semestre, que é você criar aqueles menus e submenus. Então, se você pensar que uma lista, um menu no alto do site, um menu numa barra, por exemplo, com várias opções. Se cada opção daquela abrir um submenu com uma lista descendo assim, aquilo é feito com listas alinhadas. Tá? E eu vou explicar para vocês como é que isso funciona, como é que isso é feito. Agora, a gente vai começar a usar na prática essas informações que nós vimos através de lista. Nós vamos implementar uma lista não ordenada no site, tá bom? Lembrando que, novamente, que caso vocês tenham alguma dúvida ou algum comentário para fazer, me interrompam no momento que vocês quiserem. Não precisa esperar depois, por favor. Muito bem, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos, então, eu já deixei aberto aqui o nosso editor de código, que é o Sublime. Deixei aberto o browser com a página, da maneira como ela está hoje. E aqui o nosso projeto, todo dentro de uma pasta, né? Acrescentei hoje uma imagem de Fusca diferente que a gente vai utilizar hoje. Logo depois do parágrafo da missão, eu vou substituir esse texto, oferecer aos profissionais experientes, blá, 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 blá. Esse texto aqui, eu vou substituí-lo por uma lista. No caso, o que está sendo apresentado aqui é uma lista de possíveis benefícios para os clientes. Então, esse texto, para que ele seja lido com mais facilidade, eu vou substituí-lo por um item, uma lista com itens, tá? No lugar do P, então, aliás, vou abrir aqui um espacinho, abrir um H2. O que é H2? É um título um pouco menos importante do que o H1, que a gente usou lá em cima, tá? Aí o título vai ser benefícios, já faço o fechamento aqui automático, e aí eu vou colocar aqui, no lugar desse monte de texto, vou até apagar esse texto todo. Pronto, apaguei o texto todo. Apaguei o body também, não podia, né? Vamos lá. Apaguei o texto todo. Aqui eu vou colocar, ó, asterisco, profissionais experientes. Asterisco, rebaixamento de Fusca. Atendimento com padrão de excelência. Asterisco. Garantia de satisfação dos clientes. Muito bem. Está aqui a minha lista. Substituir aquele texto que está aqui, ó, na página por uma lista. Dou Ctrl S aqui no editor e dou F5 na página. Vamos ver como é que ficou. Não ficou muito bom não, né? Vejam, benefícios está usando a tag H2, então ficou num formato maior. Agora, os itens da lista ficaram todos um atrás do outro. Esse comportamento de item de lista de ficar um atrás do outro é conhecido como comportamento inline. Inline por quê? Quando ele termina, ele deixa a linha livre, aquela linha onde ele está,
aquele item, aquele texto, aquele item, deixa o resto da linha livre para você colocar outras coisas. E é por isso que é chamado de inline. É claro, dessa forma aqui fica muito ruim. Não dá para usar desse jeito. E é por isso que a gente vai utilizar uma lista não ordenada. Então vem aqui, cria uma UL, abro uma UL aqui. Vou emendar as duas aqui, porque isso tem muito a ver um com o outro, né? Puxo para dentro, list item. O LI significa item da lista, né? Opa! Cada um desses daqui vai ser um list item, né? É claro, você tem que finalizar o list item também. O de baixo também vai ser list item. Finaliza no final. Botar ele para dentro. Muito bem. Tab. List item. Barra. Deixa eu abrir um pouquinho mais o editor aqui para não ficar feio assim. Isso. E agora o último item da lista. Barra. Pronto. Ah, claro, eu tenho aqui no final fechar a lista. Está fechado. Dou Ctrl S e vamos ver como é que ela aparece aqui agora. F5 no browser. Pronto, agora apareceu bonitinho, que nem uma lista mesmo. Percebam que agora eu não preciso mais do asterisco. O asterisco é desnecessário, né? Eu posso voltar aqui e apagar o asterisco porque ele coloca a bolinha lá para mim. A bolinha é padrão para a lista não ordenada. F5 novamente. Pronto, agora sim. Tá bonita a nossa lista não ordenada, né? Bom, quando eu quiser fazer alterações de CSS nessa lista toda, ela é facilitada pelo fato de que eu posso usar classes para ligar todos os itens. Eu crio uma classe só para me referir a todos os itens. Por exemplo, se eu quiser fazer com que essa lista seja em itálico. Por quê? Não, é só para poder mostrar mesmo como é que funciona esse negócio de classe. É só para mostrar esse negócio de classe aqui. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na lista, em cada item, e colocar a classificação class e o nome. Bom, vou chamar essa classe da classe itens, tá bom? Pronto. Aí eu vou pegar isso daqui e copiar em todos os LI. Lembra que a gente tem o ID, né? O ID serve para a gente identificar um item específico numa lista grande, e o class ele serve para o contrário. É para a gente pegar diversos itens específicos e identificar como uma coisa única, ligar todos eles. E é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou pegando todos os itens LI e criando uma classe só para esses itens, para que eu possa fazer a manutenção dessa lista e transformar os itens em itálico. Então, logo abaixo da missão, né? Logo abaixo da missão aqui, depois do itálico e do IU aqui, eu vou criar um ID. Um ID não. ID é o que eu já tenho aqui, ó, missão, banner, esses daqui são IDs. Eu vou criar agora uma classe. Nos IDs, ele é marcado aqui como verde no CSS, os IDs são marcados com a cerquilha. No caso das classes, eu marco com um ponto, tá? Então, ponto itens. Com o mesmo verdinho, ele é identificado, mas agora é uma classe que eu estou abrindo. E essa classe eu estou abrindo para fazer o quê? Para avisar que o estilo da fonte vai ser italic. Pronto.
É isso aqui que eu preciso fazer. Dessa forma, eu estou alterando todos os itens da lista. Voltando aqui para o index, Ctrl S também. Volto aqui para a página do F5. Pronto, ficou tudo em itálico. Então, essa é a ideia do class, da classe. E a gente transformou esses itens da lista em itálico só para mostrar para vocês como é que funciona esse negócio aí de itálico, tá bom? Bom, o que mais que nós podemos fazer aqui? Por enquanto é isso. Por enquanto que a gente precisa saber sobre lista, por enquanto é isso, tá? Não tem mais novidades sobre lista, não. Agora a gente vai falar sobre a tag div, que é a tal da tag que divide maços de texto, maços de elemento, para dar significado a esses maços, fazer eles incorporados uns aos outros aqui. Está aqui o texto sobre tag div. Eu perguntar se o tag div permite agrupar textos e ou elementos de um bloco. Ao final do bloco, finaliza-se com div. /div. Usando um atributo id ou class no elemento div. É possível criar regras de estilo CSS para indicar quanto espaço o elemento deve ocupar na tela e alterar a aparência de todos os elementos contidos pelo div. Isso é importante, hein? Importante. Veja, a gente está falando de um modo de trabalhar em cascata, né? O CSS trabalha em cascata. Então, quando você pega um monte de elementos diferentes lá dentro do HTML, /div, cercando esses elementos, o que você está fazendo é fazendo com que todos aqueles elementos possam ser alterados em conjunto no CSS. Fica mais fácil alterar todos os elementos de uma vez só, tá? Bom, então vamos lá. Vamos ver aqui se o próximo já fala sobre a questão do div. Já fala. Então está falando aqui sobre a gente agrupar algumas seções dentro do nosso texto, tá? Então esse agrupamento de seções vai se dar da seguinte maneira. A gente já tem alguns agrupamentos aqui importantes. Vou mostrar para vocês aqui. A gente já tem, por exemplo, o head, que é a cabeça da página, que aí não tem conteúdo nenhum que vai aparecer na página. E tem o body, que é separado justamente para conter todos os elementos, todo o conteúdo da própria página. Então, agora eu vou separar essa parte aqui que descreve sobre a empresa da parte dos benefícios que a gente acabou de criar. Então aqui no body eu tenho duas divisões bem claras. Primeiro o banner está fora disso tudo. O banner vai ficar para fora. Então eu vou botar aqui um div. E aí já vou aproveitar e criar uma identificação para esse div. Não, uma identificação não, um class. Uma classe falando que esse texto é o texto principal da página. E aí o resto, ó, o H1 é texto principal, o parágrafo que descreve a empresa é texto principal, o parágrafo da missão também é texto principal, e encerro a minha div aqui, /div. Logo em seguida eu já abro outra div. Essa div também vai ter uma identificação usando classe chamada benefícios. Tudo que está aqui dentro tem que ser identado. E ao final da lista não ordenada, eu tenho que fechar o div também. Observem que aqui no final tem um cascateamento mesmo. Eu fecho a lista não ordenada, logo em seguida eu fecho o div da parte de benefícios, logo em seguida eu fecho o body, logo em seguida eu fecho o HTML inteiro. Dou Ctrl S, e como eu estava apenas melhorando a estrutura da página, não alterei nada visual, vocês vão observar aqui, ó, F5, a página não mudou em nada. Nada, não mudei nada. Agora a gente vai mudar.
eu vou fazer referência à classe principal e também fazer referência à classe benefícios. Dentro aqui do CSS. Bom, para poder... Aqui o principal ele aparece, a classe principal aparece logo depois do banner. Então, ponto principal, é a maneira como eu me refiro aqui no CSS. E eu vou colocar aqui um background para a parte principal. CC é cinza, tá? Isso aqui é um cinza. Vou dar uma separadinha nisso daqui, tá muito junto, tá tudo muito junto, muito grudado. Vamos separar isso aqui. Muito bem. Então eu fiz aqui uma definição no background igual a CC. Vamos ver como é que isso ficou na prática. Aqui. Não mudou nada, né? Porque na verdade eu já tenho um outro background CC no body. Eu vou tirar esse CC do body. Eu tirei aqui. Deixa eu deixar a indicação do body aqui. Pronto aqui. Agora sim, ó, apenas o principal está em cinza. Esse cinza escurinho aqui. Também vou acrescentar a classe benefícios aqui. Aonde? Deixa eu ver aqui. Missão e o logo aqui, debaixo de itens. Aqui eu vou acrescentar benefícios. E aí, o que eu vou fazer aqui? Colocar um background também. Cerquilha FF. Eu não lembro o que é FF, não. A gente vai descobrir agora. Ctrl S do F5 aqui. Preste atenção no benefício, vamos ver se muda alguma coisa. Não mudou. Parece que esse FFF é branco mesmo, né? Muito bem. Vou aproveitar e fazer uma modificação aqui com relação ao H2. O H2 ele está aqui alinhado à esquerda. Eu vou acrescentar aqui, já vou aproveitar e pegar esse H2 e fazer Align Center com ele. Text Align Center. Parar um pouquinho. Text Align Center. Dou F5 aqui. Pronto, agora o benefício também está centralizado bonitinho. Beleza? Só esperar um pouquinho. Eu estou vendo aqui uma aluna que acabou de entrar chamada Ana Gabriela. E eu não tenho ela na minha lista de controle das participações, que eu dou nota de participação. Ana Gabriela, você é uma aluna mais nova, que não tinha vindo aqui antes. É isso? Pode me responder? Ela já foi embora. Então tá, então. Bom, mas sim, eu fiz a alteração aqui, ficou aqui e centralizado. O que mais que a gente tem que alterar aqui? Então tudo isso foi para poder criar as divs, né? Agora a gente vai acrescentar mais uma imagem. Essa imagem vai ser utilizada aqui para ilustrar os benefícios, tá? Então, aqui no final da lista não ordenada, eu abro uma tag img, source, ou seja, a fonte dessa imagem é benefícios.jpg, e ele tem esse nome, benefícios.jpg, por quê? Porque aqui no nosso projeto,
eu tenho a imagem nova, ó, que eu copiei para cá mais cedo, benefícios.jpg. Então é justamente essa imagem que vai passar a aparecer depois da lista não ordenada. Aí eu já vou fechar o nosso projeto aqui e vou dar F5 aqui. Olha lá, a lista já apareceu. Já deu para perceber que ela está muito, muito grande, né? Está gigantesca aqui. Para ela aparecer bem, eu teria que aumentar a página aqui, ó. Mesmo assim, ela não aparece legal. Então, realmente essa imagem ela está num tamanho meio absurdo. E é justamente o que a gente vai fazer agora, acertar esse tamanho dessa imagem. Deixa eu diminuir aqui de novo. Posso colocar nesse cantinho. E aí vamos mexer no tamanho da imagem. Bom, para mexer no tamanho da imagem, eu estou falando de layout, né? Se eu estou falando de layout, eu vou mexer no CSS, não aqui. Então eu coloco aqui uma classe para poder me referir a essa imagem. Imagem benefícios. Pronto, eu já tenho a classe imagem benefícios que eu vou me referir lá no CSS. E eu vou me referir depois dos itens, né? Para ficar na mesma ordem do HTML. Imagem benefícios, abre e fecha chave. Widget. O que é o widget? Widget é largura, tá, gente? Eu vou colocar a largura dessa imagem em 50%, ou seja, não me importa o tamanho que ela tem. Eu quero que ela apareça com metade do tamanho da nossa página. É isso que eu quero dizer com o widget igual a 50%. Volto aqui no browser. Estou com a imagem aqui gigantesca do F5. Olha, agora sim. Agora ela já está num tamanho legal. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Cadê mais coisa? Muito bem, ó, já dá para ver que ela está num tamanho bonitinho aqui. Por que eu resolvi colocar essa imagem aqui? É porque, na verdade, eu quero conversar com vocês sobre as questões de block, inline e inline block. Essas três coisas, block, inline, inline block, são comportamentos dos elementos do HTML. São alguns dos comportamentos, existem mais alguns. Eu acho que mais para frente no curso eu devo relacionar todos os comportamentos, mas aqui no momento, para nossa prática, o importante é vocês entenderem comportamento, esses três comportamentos por enquanto. O block, o inline e o inline block. Observe que existe o block, existe o inline e existe o inline block, que é uma mistura dos dois. Vocês vão entender exatamente qual a diferença entre um e outro a partir de agora, porque eu volto para a apostila. Elementos em bloco. Alguns elementos sempre parecerão iniciar em uma nova linha na janela do navegador. Esses são conhecidos como elementos de nível de bloco. Exemplos de elementos de nível de bloco são H1, P, UL, LI. Ao incluir HTML, elementos desse tipo, a aparência deles no navegador será a seguinte. Bom, a aparência deles vai ser dessa maneira que está mostrando aí, porque quando ele aparece no navegador, ele bloqueia, e é daí a palavra block, tá? O bloco vem daí. Ele bloqueia todo o espaço para frente. Então, no próximo elemento vai sempre cair na linha de baixo. Então, ele bloqueia todo o espaço para frente porque ele é um elemento de comportamento block. É assim que vocês têm que entender. E tem os elementos inline, são os elementos em linha. Alguns elementos sempre parecerão continuar na mesma linha que os dos seus elementos adjacentes. Esses são conhecidos como elementos em linha. Exemplos de elementos em linha são A, B, EM e EMG. Ao incluir HTML, elementos desse tipo, a aparência deles no navegador será a seguinte. O que acontece é o seguinte, vocês veem aqui que o elemento, o bloco, quando ele termina, se tem espaço para alguma outra coisa na página, o navegador coloca ali.
Quando não tem espaço, ela pega o próximo elemento e joga para a linha de baixo. Mas quando tem espaço, ele coloca ali na frente. É por isso que é chamado de elemento em linha. Ele libera a linha, depois que ele foi apresentado, ele libera o resto da linha para qualquer coisa que venha depois. Essa é a ideia do elemento em linha. Agora, tem um tipo de display que é chamado de inline block, que é uma mistura dos dois. Display inline block. Quando implementamos a lista na primeira vez, estavam todos em uma linha. Quando colocamos a tag li, que tem comportamento block, cada item passou a ocupar 100% da largura da página e quebrar a linha depois dela. Espera só um pouquinho, Edirene, eu vou explicar essa primeira fala aqui, que o que ficou meio descontextualizado. O que a gente está falando aqui é da nossa lista. Lembra que a lista antes ela tinha os elementos, mas elas todas estavam com comportamento em linha, ou seja, eram mostrados um do lado do outro. Aí quando a gente colocou a tag li, a gente mudou o comportamento daquilo ali, porque a tag li tem o comportamento block. O que quer dizer o comportamento block? Quando você preenche uma linha, o próximo elemento já pula para a linha de baixo. Isso é comportamento block. Tá? Agora, a gente está falando, isso acho que já deu para entender, né? O que é o comportamento em linha, o que é o comportamento block. Agora a gente tem que conseguir entender por que existe uma coisa que mistura os dois, que é o inline block. Pode seguir, Edilene. Uma imagem não bloqueia o conteúdo, deixando outros elementos na lateral, ou seja, a imagem tem comportamento inline. Podemos diminuir o tamanho do elemento block, mas ele sempre vai ocupar aquela linha, mesmo preenchendo só metade. Já um elemento inline não lhe deixa alterar, por exemplo, o espaçamento externo e interno dele. Existe uma propriedade chamada Display Inline Block que faz com que o elemento tenha as duas condições. Ele é inline e block ao mesmo tempo, ou seja, ele bloqueia uma largura com o tamanho que nós definimos, de forma fixa. Ou seja, o inline não bloqueia nada. O block bloqueia o resto da linha toda. O próximo elemento vai cair para a linha de baixo de qualquer jeito. O inline block, ele permite que você bloqueie só aquilo que você quer bloquear. Você bloqueia só um pedaço. Entenderam? A gente vai fazer isso na prática agora, criando um inline block nos benefícios. A lista de benefícios ela vai passar a ser inline block para que a gente tenha esse efeito que vocês estão vendo aqui. Ó. Tá vendo aqui? A ideia é fazer a lista inline block para que a imagem apareça do lado direito na página. Então vamos descobrir como é que a gente faz isso. Vamos ver se é muito difícil fazer isso. Bom, voltando aqui para o nosso texto. Vamos lá. A nossa lista não ordenada, ela pode ser chamada de lista não ordenada aqui. Inclusive, ela é chamada aqui de lista não ordenada direto aqui no CSS. E eu vou abrir essa lista não ordenada aqui, ó. O L, porque ela é uma tag, né? Abre e fecha chaves. E, primeira coisa, comportamento. Ou seja, o display. O display, eu posso escrever aqui inline. Olha só, agora está aparecendo aqui algumas opções para vocês terem uma ideia. Eu posso escrever inline. Vocês viram que tem um monte de tipo de inline. Inline puro, inline block, inline flex, inline grid, inline table. Agora eu posso escrever block também. E eu posso escrever inline block, que é a opção que a gente quer. Tá certo? E aí, só escrevendo esse inline block, eu vou dar Ctrl S aqui e vou vir aqui para ver se muda alguma coisa. Vamos dar F5. Não mudou nada, né? Não mudou nada por enquanto. Vamos ver se a gente abrir a página aqui muda alguma coisa. Não, ainda não mudou. Por quê? Porque eu não defini ainda quanto que eu quero bloquear. Perceberam o detalhe? Eu tenho que informar quanto que eu quero bloquear. Para eu informar quanto eu quero bloquear, eu tenho que dizer aqui na página qual é a largura. Width.
ipt 2 pontos, eu vou bloquear para a nossa lista só por enquanto 20%. Depois, se for muito pouco, a gente altera. Bloqueei só 20% do espaço para lista não ordenada. Isso quer dizer que os outros 80% vão ficar disponíveis para a imagem. Vamos ver agora, dando F5 no browser, para ver se mudou. Mudou um pouco, né? Mas por que ele ficou desse jeito? Será que a imagem está dentro da linha ordenada? Eu fiz isso? Eu fiz isso! Eu diminuí o tamanho da imagem, porque a imagem, sem querer, eu botei ela dentro da UL. E ela não pode ficar dentro da UL, ela não é para ficar na UL. Eu tenho que tirar aqui da lista não ordenada. Botar ela do lado de fora. Aqui do lado de fora. Ctrl S de novo, volta aqui do F5. Agora sim. Agora a gente conseguiu o aspecto que a gente tinha pensado antes. Vou aumentar aqui para ver, para vocês terem uma ideia de como é que a formatação está bem líquida agora. Porque como a gente está mexendo com porcentagem, né, os 20% mudam de acordo com o tamanho. Entenderam? E a própria imagem, como a própria imagem ela ocupa o restante, ela também muda de tamanho de acordo com o que a gente tem de espaço disponível. Então é isso. Eu botei a lista não ordenada aqui nos 20%. Agora seria interessante continuar mexendo um pouquinho mais aqui, porque dá para dar uma melhorada nisso daqui. Voltamos lá no CSS, vamos acrescentar mais algumas coisas. Vamos acrescentar um vertical align. Esqueci o ponto e vírgula aqui em cima. Vertical align top. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero que a lista esteja sempre alinhada ao topo. O F5, pelo menos a imagem já ficou alinhada ao topo também. E outra coisa que eu quero colocar aqui é colocar uma margem separando a lista da imagem, que elas estão muito grudadas. Então eu vou colocar uma margem à direita de 15%. Ocupar mais um espacinho aqui da figura. Então eu vou estar ocupando agora 35% do espaço. Vamos dar F5. Pronto, agora ficou bem melhor. Tem um espaço razoável agora para a lista ficar separada da imagem. Tá? Se eu aumentar isso aqui, se eu aumentar o browser aqui, vamos ver como é que é o comportamento aqui dela. Aqui, ó. Então tá tudo no topo, ó, alinhado ao topo, e eu estou ocupando agora 35% do espaço disponível. Muito bem. Muito bom. Bom, então fechamos essa questão de comportamento inline, block, inline, block. Então tem inline, tem block e tem inline block. Ao longo do curso, a gente vai fazer uso de mudanças de comportamento dos elementos mais algumas vezes. E aí a gente vai ter que retornar para esses conceitos e relembrá-los, tá? Mas acho que já está bem legal, né? Deu para entender o que significa inline, o que significa block e o que significa inline block, que é o mais dificilzinho de descobrir, de entender. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Eu expliquei para vocês que nós temos divs, né? No caso aqui eu separei a div dos benefícios, toda a parte de benefícios está dentro de uma div. Separei a div do texto principal, está tudo dentro de uma outra div. Agora, depois que a div surgiu e o CS3 surgiu, foram criadas outras divs mais semânticas, ou seja, outras divs que têm um nome específico para algumas coisas. Eu vou apresentar 3 dessas divs específicas aqui,
header, footer e article. Usar divs não é algo ruim ou errado. Pelo contrário, são importantíssimas e você sempre vai usar. Porém, se passar a usar demais, seu site ficará cada vez mais complicado de se manter e controlar. Pois, para saber o que ocorre e dentro de uma div, precisamos ler seu conteúdo. No HTML5 temos 3 importantes elementos semânticos, que são as tags header, footer e article. A tag header do HTML5 marca o cabeçalho do site. Não confundir com a tag head, que serve para informar características da página. O que existe no header será de fato exibido no seu site. A tag footer do HTML5 marca o rodapé do site. É costume usarmos o rodapé para divulgar informações do contexto informações de contexto. Faltou acho que um X aqui. Faltou sim. Eu vou lá consertar lá na ou direitos autorais. A tag article do HTML5 marca o conteúdo principal do site. Bom, então, div é divisão, né? São divisões dentro do texto. Só que o div é uma palavra muito genérica, né? Divisão de quê? O que é que contém a divisão? E aí, eu falei errado, né? Não é do CSS3, é do HTML5. No HTML5, então, surgiram novas tags. No caso aqui, as tags header, footer e article. O header é o cabeçalho, o footer é o rodapé. O article é o que tiver entre os dois. Basicamente é isso, tá? Agora, a gente não pode confundir com aquela outra divisão que já existe. Deixa eu jogar para cá. A divisão que a gente tem aqui, que é o head, que é a cabeça. E aí eu chamo de cabeça justamente para não confundir com o cabeçalho. A gente tem a cabeça, que é head, e tem o body, que é o corpo. O header, o footer e o article, eles vão todos estar dentro do body, tá certo? São divisões com nome específico. E a gente vai começar agora a criar um header. Tá? Esse header ele vai ser criado antes dessa imagem de fuscas coloridos aqui. Eu vou simplesmente abrir um espaço aqui e colocar assim, ó. Header. E mais uma vez, oficina de fuscas do Marcão. E barra header. Só fiz essa alteração, não fiz mais nada. Como que isso se reflete na página? Aparece aqui em cima, bem em cima, estão vendo aqui, ó? Bem aqui em cima aparece o cabeçalho da página. Então veja, todo o resto para baixo não é cabeçalho. É o que a gente chamaria de article, tá? Mas a gente não vai usar o article, por enquanto é só para a gente botar esse cabeçalho aqui mesmo. E, é claro, falta um monte de formatação aqui, né? A primeira formatação é a seguinte, se isso daqui é o cabeçalho da página, esse deve ser o H1, deve ser o H maior, o mais poderoso, tá? Então, eu vou ter que fazer umas pequenas mudanças aqui. Aqui no header, então, eu vou colocar esse texto com H1. Eu vou usar o H1 aqui nesse texto. E esse H1, eu vou dar uma classe para ele. Class, vou chamar ele de título principal. Aí vem o texto. Eu fecho o H1. E fecho o header também. Agora, eu usei o H1 lá. Se eu usei o H1 lá em cima, eu vou ter que mudar aqui para H2. Nesse aqui que eu usava H1, eu mudo para H2. Agora, tem lugar aqui para baixo que eu usei H2. Eu vou ter que mudar para H3. H3. Aqui, benefícios e aqui. Acho que é isso, né? Parece que sim. Bom, eu mudei essas definições H1, H2 aqui,
eu tenho que vir aqui no estilo e mudar também, se eu estiver fazendo referência. Aqui o H1 vira H2 e o H2 vira H3. Pronto. Aí minha página continua funcional, tudo funcionando. Salvei tudo, dei Ctrl S em tudo. Vamos ver o que aconteceu aqui agora. Vou dar F5. Mudou bastante, né? Agora o H1 é esse título enorme que está aqui em cima. O H2 é esse título maiorzinho que está aqui. E o H3 é um pouquinho menor aqui, a partir de benefícios. Ficou mais ajeitada a nossa página, né? É claro que a oficina de Fusca do Marcão não está alinhado. Então a gente precisa pegar o que está lá no CSS, em cima da imagem. Qual a imagem? A imagem do banner, né? É o banner? É. Aqui em cima do banner, eu vou acrescentar o H1. Mas eu não vou acrescentar o H1. Eu vou acrescentar a classe que eu coloquei lá, que é título principal. Tá? Esse título principal, eu vou utilizar o padding left, para deixar ele um pouco mais separado do que ele está. Padding left, 20 pixels. A ideia é que ele não fique tão grudado aqui. Vamos ver como é que ficou. Aí, deu uma desgrudada aqui. Esse espaço aqui ficou mais separado um pouquinho. E aí eu acho que realmente a gente conseguiu terminar o que eu tinha para mostrar hoje. Realmente, acertamos o CSS. Conseguimos terminar mesmo. Então vejam, hoje a gente aprendeu bastante coisa. E a nossa página já está bem mais diferente. Ó. Já tem benefícios aqui, uma imagem, benefícios, uma lista que não tinha antes. A gente agora tem um header, que a gente também não tinha. Na próxima aula, se não me engano, a gente vai criar o footer, tá? E assim vai, a gente vai melhorando a página até chegar na página final. Voltando aqui para o nosso texto, só para lembrar o que a gente viu na nossa aula hoje. A gente começou com lista ordenada, depois viu lista não ordenada, listas de definição que a gente dificilmente usa. E aí eu expliquei para vocês que você pode aninhar uma lista dentro da outra. E aí separamos o nosso body com algumas divisões de texto dentro do body. Aprendemos o que é elementos com block, elementos inline e elementos inline block. São os tipos de display possíveis. E no final, nós conhecemos os novos divs do HTML5, que são header, footer e article. Já aproveitando que eu estou com o texto aqui, deixa eu dar uma olhada nos comentários para ver se tem alguma dúvida. Beleza. Tá, pessoal que não leu hoje, não se preocupe. Estou marcando todo mundo aqui para ler semana que vem, tá bom? Agora, deixa eu verificar qual vai ser a nossa atividade de hoje. Então, estamos em outubro, estamos chegando no meio do curso. A aula que vem já é o meinho do curso. E a gente viu hoje como usar listas no HTML, como usar comportamento em line block no HTML e como também usar divs, header, footer, article. E a nossa aula de hoje, nossa atividade prática 9 de hoje, é a gente implementar lista no nosso projeto. Então a gente vai implementar uma lista qualquer no nosso projeto. E agora vocês podem ficar despreocupados porque vocês vão poder anexar aqui na atividade prática 8 um limite de 10 arquivos. Então vocês vão poder, inclusive agora que vocês já estão trabalhando com imagem, né? Alguns já têm os sites com imagem, vocês vão poder mandar as imagens também na hora que forem fazer o upload do projeto de vocês nessa atividade prática número 9.
E a partir de hoje, então, eu sempre vou colocar bastante espaço para vocês colocarem bastante arquivos. Por quê? Porque o Moodle, ele dá problema quando vocês me mandam arquivo compactado. Alguns, uns 3 ou 4, me mandaram arquivo compactado dessa vez. No trabalho anterior, porque eu pedi para mandar só HTML e CSS. E alguns tinham outros arquivos já no projeto, e eu acho que falaram assim, mas eu quero mandar tudo. Resolveram compactar e anexaram lá. Chegou do lado de cá, eu fui abrir e dá erro, não funciona. Né? Isso, Leidirene, dá uma olhada lá se o seu não deu erro. Aqueles que deu erro, teve uns que mandaram que não deu problema. Mas é porque às vezes acontece, às vezes não. Naqueles que deu erro, eu anotei lá, tá? Por favor, mande de novo só o HTML e o CSS. Isso na aula anterior. Aí vocês podem mandar de novo, que eu vou corrigir de novo, vocês não vão perder tempo, não vai ter problema nenhum. Agora aqui não. A partir da atividade prática de hoje, vocês vão ter espaço para mandar tudo que vocês quiserem. No limite, por enquanto, de 10 arquivos, tá bom? Bom, lembrando que essa já usou o Section? A gente vai usar Section ainda. Professor. Oi. Boa noite. Fala, Tony. Cheguei um pouco atrasado. É sobre o Section, eu tenho uma dúvida a respeito. A Section ele pode ser genérico ou eu tenho que especificar ele justamente para aquilo? Porque normalmente a gente usava para separar seções, o costume de usar div, né? Usar div, né? Isso. Aí parece que, se eu não me engano, o Section ele chegou para substituir o div, né? De forma semântica, né? Qual que chegou para substituir? O Section, né, é o artigo e o... Qual foi o outro? Eu esqueci. São mais ou menos 3, né, professor? Que a gente usava normalmente só div, né? Para separar as seções. Sim. A gente ainda vai falar de seção, Tony. Tá. É porque a gente está caminhando conceitualmente, entendeu? E a div é o conceito mais antigo. Então a gente ensina primeiro a div, que é o mais simples, para depois a gente evoluir para os outros formatos, tá? Entendi, então. Tá. O João Pedro está falando que agora ele conseguiu entender esse negócio de display. Realmente, esse negócio de display é meio chato de entender, João. E pior, ele é chato de entender e fácil de esquecer. Lá na frente, vocês vão ter que usar o comportamento display de novo e a gente vai ter que reavivar essa informação na memória de vocês. Porque realmente é meio confuso. Agora, eu acho que deu para entender, né? Bloqueia o elemento dali para frente, até o final da linha. Inline não bloqueia nada. E o inline block bloqueia o tanto que você quiser. E esse tanto que você quiser, ele é definido pela largura, pelo widget. Você define lá o widget de tanto por cento, o inline block assume aquele widget. A gente ainda tem um bom tempo pela frente, e aí eu vou aproveitar para falar o seguinte: a gente tem uma mudança dessa aula para a aula que vem. Nós temos alguns alunos que necessitam de acompanhar as aulas de forma presencial. Então, esse presencial significa que eles estarão lá na escola, na sala de aula, né? A partir da semana que vem. E eu, para que a aula seja presencial, eu tenho que estar lá também. Então, a partir da semana que vem, as aulas serão transmitidas lá do campus. Como é a primeira aula, depois de que vai dar quase 2 anos, né? Vai dar quase 2 anos que eu não dou aula lá do campus. Eu vou tentar chegar mais cedo, vou tentar ver o equipamento, pedir para alguém estar junto comigo, para ver como é que as coisas estão funcionando lá. Eu tenho certeza que o Sublime Text não vai estar implementado lá, não vai estar instalado. Então, eu vou ter algumas dificuldades nessa primeira aula até a gente ajustar tudo. Mas não se preocupe que vai dar tudo certo. A aula que vem é uma clara continuação da aula de hoje. A gente vai passar a trabalhar com mais de uma página. Então, hoje a gente tem só aquela index.html, a gente vai passar a ter uma outra página e vai trabalhar com link entre as páginas, fazer link entre as páginas. Certo? Isso para a gente poder implementar aquele mapa de site
que a gente projetou lá no início do semestre, né? Então a gente vai fazer o link entre páginas. Então o nosso livro da próxima aula é Páginas com Navegação e a gente vai ter uma pequena mudança de esquema. Aqueles que querem continuar online vão continuar trabalhando na modalidade EAD, e isso tem algumas consequências, né? No caso da modalidade EAD, você tem uma junção dos aspectos de nota com frequência que não acontece no presencial. Isso eu quero dizer que, para vocês que estão trabalhando com a modalidade EAD, para vocês obterem a nota, vocês têm que fazer a atividade relacionada com o dia. Para aqueles que optaram pelo presencial, é diferente. Se você para ter presença, você tem que estar lá presencialmente. Então, há essa pequena mudança aí. No caso do presencial, trabalho e presença são coisas distintas, né? No caso do presencial, fazer o trabalho não necessariamente te dá a presença. E é isso, pessoal. Mudanças que acontecerão a partir da semana que vem. Até a semana que vem, tomara que dê tudo certo nessa mudança de esquema que a gente vai ter. Vai dar sim, só vai ser um pouquinho mais atribulado, com certeza, né? A gente sempre tem algumas surpresas. O equipamento não é o equipamento que eu tenho aqui, é um outro equipamento. Eu vou ter que pegar meu material e copiar para algum lugar para poder levar. Mas chegando lá vai dar tudo certo. E aproveitem esse tempo que vocês ainda têm. Vocês ainda têm meia hora. Eu vou ficar por aqui para resolver dúvidas de quem queira ficar, para resolver alguma dúvida, fazer um atendimento aqui. E aproveitem esse tempo e já vão implementando a lista no projeto de vocês. Já comecem a fazer o trabalho de hoje, a atividade prática de hoje, tá bom? Quem quiser ficar por aqui para tirar alguma dúvida, é só avisar. Quem não quiser ficar, até semana que vem.